Você já reparou que o mundo insiste em dizer que sexo casual é verdadeira liberdade, que homem de verdade ele tem que pegar várias mulheres porque ele não pode se reprimir e que o sexo casual é bom, que o homem precisa disso, né? E que o homem não pode ficar preso à sua esposa, não pode ter relações só com a sua esposa. Ou ainda que, por exemplo, um rapaz ele vai casar, aí chega os amigos, aproveita enquanto você é livre, porque depois você vai estar preso a uma mulher. Olha só que interessante. O seu próprio corpo, ele demonstra, ele fala a diferença entre você usar uma mulher para obter prazer e você se doar totalmente. A neurociência, ela tem um estudo que mostra a diferença física, neurológica entre o sexo casual e o sexo marital. Então já deixe seu like, compartilhe, fica até o final desse vídeo para saber a diferença, que é muito grande. Pois bem, foi feito um estudo na Universidade de Manchester, que eles pegaram dois grupos de homens, tá? Um grupo praticava sexo casual, então ia para garotos de programas, amantes, etc, etc, né? Outro grupo, que era um grupo casado, eles tinham relações sexuais somente com a esposa deles. E aí eles começaram a analisar a diferença que ocorre entre o cérebro dos homens. E olha só que interessante. Eles analisaram principalmente dois hormônios principais, a dopamina e a ocitocina. E por incrível que pareça, esses dois hormônios se comportam de modo diferente no sexo casual e no sexo marital. Então vamos analisar esses hormônios, né? Vamos ver os resultados dessa pesquisa. Pois bem, o primeiro hormônio é a dopamina, que é o hormônio do prazer, da caça, né? Então o que acontece? No sexo casual, o hormônio da dopamina, ele vai crescendo muito rapidamente, e ele chega no seu pico, tá? Então, a subida da dopamina é muito alta e muito rápida. Só que o que acontece? Quando a dopamina no cérebro ela sobe muito rapidamente, quando ela para de subir, ela tem uma queda brusca, entende? Então você tem um nível basal de dopamina, o nível médio de dopamina que todos os seres humanos têm, né? E aí você tem o pico. Assim que acaba esse pico, pá, ele desce bruscamente. E a dopamina no sexo compromissado, no sexo marital, ela não cresce tão rapidamente. Ela vai crescendo aos poucos. Aos poucos vai crescendo a dopamina. Aos poucos o nível de dopamina vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no seu pico. Detalhe. O pico da dopamina no sexo casual é maior do que o pico de dopamina no sexo marital. Nossa, Ivone. Então quer dizer que quem faz sexo casual tem mais prazer do que quem faz o sexo marital? Sim. Contudo, olha só que interessante. O comportamento da dopamina no sexo casual é incrivelmente parecido, por exemplo, do comportamento da dopamina com quem usa maconha, com quem usa as drogas. Por quê? Quem usa droga, né, começa a cheirar, sei lá, começou a usar maconha. Aí tá aqui o nível basal de dopamina. Começou a cheirar maconha, subiu. Parou de cheirar, você tem essa queda brusca de dopamina. Por isso que quem é usuário de drogas tem um pico e depois volta pior. Tem um pico menor e volta pior ainda. Por quê? Imagina assim que você tem o neurônio A e o neurônio B. Tá? O neurônio A vai liberar a dopamina e o neurônio B vai receber, aqui na fenda sináptica. Só que o neurônio B, ele tem receptores. Então imagina que são vários buraquinhos pelos quais ele recebe a dopamina. Fato é, o ser humano, ele não foi feito para receber tanta dopamina. Então imagina que a maconha deu um nível 100 de dopamina. O cérebro humano não foi feito para isso. Então ele vai falar, cara, você tá me matando. Olha a quantidade de dopamina que você tá liberando. Não, não pode ficar assim. O que ele faz? Ele começa a fechar os receptáculos. Então, se na primeira vez que você tirou maconha, você teve o nível 100 de dopamina, na segunda vai ser 80. Na terceira, 70. Na quarta, 55. Na terceira, 40. E só vai diminuindo. Por quê? Porque ele vai fechando os receptores do neurônio B. E aqui está algo muito interessante. No sexo casual, acontece a mesma coisa. Então, você percebe que o sexo casual ele nunca vai te satisfazer.
Ele sempre vai exigir algo maior, ele sempre vai exigir mais, criando uma verdadeira dependência. Assim como das drogas, porque o efeito neurológico é o mesmo. Já no sexo marital, não. Por quê? Porque ele tem um limite, mas ele vai subindo aos poucos e não tem essa queda brusca de dopamina. Olha só que interessante. E olha só que interessante. O que o corpo lhe fala? Porque no sexo casual, você não tá preocupada com a amante, não tá preocupado com a garota do programa, não quer saber se ela tem filho, se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tem problema financeiro, etc. Não. Você só quer usar o corpo da pessoa para obter prazer. Percebe que há esse movimento de consumo, não de doação? Há esse movimento de usar o outro. Assim como alguém usa as drogas. Assim como alguém, sei lá, come chocolate para ter prazer. Você não quer saber da pessoa. O sexo marital não. É um sexo que exige amor, exige uma doação, exige um esforço, uma responsabilidade amorosa. De, sei lá, cultivar a esposa, cuidar da esposa durante o dia, demonstrar afeto, carinho, viver juntos, ter essa doação mútua. Percebe que enquanto um é consumismo, o outro é doação, é amor? Enquanto um é egoísmo, o outro é amor? Percebe isso? E o corpo ele fala isso. Pois bem, nós vimos a dopamina, mas olha só que interessante. Também tem a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor. Vocês sabem em qual momento da vida da mulher que ela libera a carga mais alta de ocitocina? É após o parto. Depois do parto, ela libera ocitocina, né? Num nível muito, muito grande. E por isso ela tem tanto amor para com o bebê. Porque a ocitocina é o hormônio do amor. E aqui está o ponto mais importante desse estudo, tá? Então, assim, no orgasmo você tem esses dois hormônios, né? A dopamina e a ocitocina. Pois bem, né? Ele é liberado também quando nós nos afeiçoamos a alguém. Exemplo, quando você está na rua, por exemplo, e você dá uma esmola, né? Faz uma doação, e o seu cérebro libera ocitocina, porque também é um hormônio do amor. Então, segundo esse estudo, olha só que interessante. No momento do orgasmo, há uma diferença entre esses hormônios. No sexo casual, dá uma certa liberação de ocitocina, dá um certo pico, mas logo ela cai rapidamente também. Há uma queda de ocitocina. Já no sexo marital, olha só que interessante. O pico de ocitocina, que é um hormônio do amor, é muito mais alto do que no sexo casual. E ele mantém o estímulo ocitoninérgico. Então, após a relação sexual, ainda está liberando ocitocina. A ocitocina está lá em cima. Entre a relação sexual marital. Diferente da relação sexual casual. Então, olha só, neurologicamente falando, tá? O sexo marital, ele une os cônjuges. Gera o amor entre os cônjuges. Gera um afeiçoamento. Já o casual, não. O casual tem um efeito semelhantíssimo ao das drogas. Não gera um amor. Gera só consumo, uso. Isso neurologicamente falando. Percebe que não é uma união amorosa. É uma dependência tipo das drogas. Que vai fazer você buscar coisas cada vez pior. Então assim, o corpo, ele parece ensinar uma coisa muito simples. O amor verdadeiro, ele custa. É muito mais difícil você ter um sexo marital do que casual. Precisa cultivar a esposa, né, ajudar ela com os filhos, perguntar como é que foi o dia dela, né, o sexo, como dizia o ditado, o sexo da noite começa na manhã. O sexo casual, ele promete o prazer sem cruz. O sexo marital, ele aceita a cruz e por isso ele gera vínculo. Olha só que incrível. Então, meu irmão, se você gostou desse vídeo, gostou desse estudo, compartilhe, mande para aquele amigo que precisa saber dessa realidade e nos vemos numa próxima.